Sentimentos de um discípulo. João 1, versos 35 a 51. Através do discipulado, alcançamos o coração das pessoas. Um verdadeiro discípulo abre seu coração para o seu mestre. Um bom mentor sabe como falar aos corações de seus seguidores. O discipulado transmite sentimento, emoção e poder. Os primeiros discípulos de Jesus antes tinham sido seguidores de João Batista. Então já eram pessoas discipuláveis. Alguns discípulos foram chamados por outros discípulos para conhecer a Jesus. E houve alguns que foram convidados pelo próprio Mestre. O que você sente por ser um líder? Baseado no chamado de André, Simão, Felipe e Natanael, vamos refletir sobre alguns sentimentos relacionados ao discipulado. Primeiramente, a simpatia. André e outro discípulo de João Batista estavam à beira do rio, ouvindo o sermão do profeta e acompanhando os batismos, quando ouviram duas vezes João apontando para Jesus e declarando que ele era o Cordeiro de Deus. Na segunda vez que João Batista apontou para Jesus, declarando que quem seria, André e o outro discípulo seguiram a Cristo imediatamente. No caso desses dois discípulos, primeiramente eles passaram a seguir a Jesus voluntariamente. Jesus lhes perguntou o que desejavam e eles queriam saber onde o Mestre morava para ir até a sua casa. Foi então que foram convidados por Jesus para segui-lo. O discipulado muitas vezes começa por afinidade. Grupo de pessoas que se identificam de certa maneira e juntos seguem a Jesus. Geralmente os líderes de discípulos conquistam pessoas semelhantes, como por exemplo jovens discipulam jovens, mulheres discipulam mulheres, homens discipulam homens e etc. Esta simpatia é essencial ao discipulador, que precisa conquistar pessoas. Quando existe esta simpatia do liderado para com o seu líder e vice-versa, o discipulado acontece de forma muito mais fácil e natural. Conquiste discípulos através da simpatia. E em segundo lugar, a empatia. Assim que conheceu a Jesus, André logo quis apresentar o Mestre para o seu irmão Simão, que depois foi chamado de Pedro. André se identificou com Jesus
e se preocupava tanto com seu irmão que não esperou muito para conduzi-lo a Cristo. Na verdade, André era um discipulador nato, pois Simão foi quem achou primeiro. André estava disposto a falar de Jesus para quem surgisse à sua frente. Tinha facilidade de se identificar com as pessoas. Felipe também tinha esta facilidade de se aproximar das pessoas. E assim que foi chamado por Jesus, também convidou Natanael para seguir o Cristo. Quando foi questionado por Natanael, a resposta de Felipe foi apenas: vem e vê. Quem sente empatia pelo outro não se preocupa com discussões de opinião, porque compreende o seu próximo e sabe que a verdade prevalecerá. A empatia significa sentir-se igual ou estar no mesmo nível que o outro. Sentir empatia significa compreender o que o outro sente, ou colocar-se no seu lugar para entender o que sente. O discipulador não pode se colocar acima das pessoas, mas deve se pôr em direção aos seus discípulos como uma pessoa próxima. Por isso Jesus atraía multidões e também por isso os fariseus não o aceitavam. Jesus disse que basta ao discípulo ser como o seu mestre para ser um bom líder. Não é preciso ser melhor que os outros. Pessoas comuns cativam mais pessoas do que pessoas que se mostram importantes. O líder precisa ser alguém acessível. O amor de Deus por nós é uma forma de empatia, porque Jesus veio ao mundo para ser como nós e não um diferente apenas. Discipulado pode ser entendido como discípulo ao lado, ou seja, um discípulo junto com o outro, ajudando a caminhar e seguir ao Mestre Jesus. A empatia é a melhor forma de discipular. Ide e fazei discípulos, disse Jesus. Existem vários tipos de abordagem para conquistar um discípulo. Depende de como se inicia o discipulado. Tenha um direcionamento do Espírito Santo para que você atraia pessoas para Cristo. Provérbios diz: aquele que ganha a alma, sábio é. Deus te abençoe. Sentimentos de um discípulo. João 1, versos 35 a 51. Através do discipulado, alcançamos o coração das pessoas. Um verdadeiro discípulo abre seu coração para o seu mestre. Um bom mentor sabe como falar aos corações de seus seguidores. O discipulado transmite sentimento, emoção
e poder. Os primeiros discípulos de Jesus antes tinham sido seguidores de João Batista, então já eram pessoas discipuláveis. Alguns discípulos foram chamados por outros discípulos para conhecer a Jesus, e houve alguns que foram convidados pelo próprio Mestre. O que você sente por ser um líder? Baseado no chamado de André, Simão, Felipe e Natanael, vamos refletir sobre alguns sentimentos relacionados ao discipulado. Primeiramente, a simpatia. André e outro discípulo de João Batista estavam à beira do rio, ouvindo o sermão do profeta e acompanhando os batismos, quando ouviram 2 vezes João apontando para Jesus e declarando que ele era o Cordeiro de Deus. Na segunda vez que João Batista apontou para Jesus, declarando que quem seria, André e o outro discípulo seguiram a Cristo imediatamente. No caso desses 2 discípulos, primeiramente eles passaram a seguir a Jesus voluntariamente. Jesus lhes perguntou o que desejavam e eles queriam saber onde o Mestre morava para ir até a sua casa. Foi então que foram convidados por Jesus para segui-lo. O discipulado muitas vezes começa por afinidade, grupo de pessoas que se identificam de certa maneira e juntos seguem a Jesus. Geralmente os líderes de discípulos conquistam pessoas semelhantes, como por exemplo jovens discipulam jovens, mulheres discipulam mulheres, homens discipulam homens e etc. Esta simpatia é essencial ao discipulador, que precisa conquistar pessoas. Quando existe esta simpatia do liderado para com o seu líder e vice-versa, o discipulado acontece de forma muito mais fácil e natural. Conquiste discípulos através da simpatia. E em segundo lugar, a empatia. Assim que conheceu a Jesus, André logo quis apresentar o Mestre para o seu irmão Simão, que depois foi chamado de Pedro. André se identificou com Jesus e se preocupava tanto com seu irmão que não esperou muito para conduzi-lo a Cristo. Na verdade, André era um discipulador nato, pois Simão foi quem achou primeiro. André estava disposto a falar de Jesus para quem surgisse à sua frente. Tinha facilidade de se identificar com as pessoas. Felipe também tinha esta facilidade de se aproximar das pessoas, e assim que foi chamado por Jesus, também convidou Natanael
para seguir o Cristo. Quando foi questionado por Natanael, a resposta de Filipe foi apenas: vem e vê. Quem sente empatia pelo outro não se preocupa com discussões de opinião, porque compreende o seu próximo e sabe que a verdade prevalecerá. A empatia significa sentir-se igual ou estar no mesmo nível que o outro. Sentir empatia significa compreender o que o outro sente, ou colocar-se no seu lugar para entender o que sente. O discipulador não pode se colocar acima das pessoas, mas deve se pôr em direção aos seus discípulos como uma pessoa próxima. Por isso Jesus atraía multidões e também por isso os fariseus não o aceitavam. Jesus disse que basta ao discípulo ser como o seu mestre para ser um bom líder. Não é preciso ser melhor que os outros. Pessoas comuns cativam mais pessoas do que pessoas que se mostram importantes. O líder precisa ser alguém acessível. O amor de Deus por nós é uma forma de empatia, porque Jesus veio ao mundo para ser como nós e não um diferente apenas. Discipulado pode ser entendido como discípulo ao lado, ou seja, um discípulo junto com o outro, ajudando a caminhar e seguir ao Mestre Jesus. A empatia é a melhor forma de discipular. Ide e fazei discípulos, disse Jesus. Existem vários tipos de abordagem para conquistar um discípulo. Depende de como se inicia o discipulado. Tenha um direcionamento do Espírito Santo para que você atraia pessoas para Cristo. Provérbios diz: aquele que ganha a alma, sábio é. Deus te abençoe.